muito se disse sobre situações que ocorriam no set diferentes, que os atores sentiam uma força diferente. Você sabe, a gente teve entramos por acaso, eu te falei, era uma novela que tinha falido, não entrou, acho que era Vira-Lata, era uma novela que ia entrar no ar, não entrou. E aí o Boni ficou desesperado, falou, o que a gente faz? Ele falou, tem 25 dias para botar uma novela no ar. Eu falei, eu não tenho nada. Eu tenho uma novela que começa simples, depois ela fica no 30, 40 capítulos, ela vira um evento, que é quando eu entrava com o Céu e com o Inferno. Aí eu falei, então vamos embora. E até ele mesmo. Então, tu vê, a viagem não era para existir. Não era para existir. Então tem uma coisa espiritual. Desde o início tem. Eu estava na minha fazenda lá com a minha família em Goiás, que eu tenho uma fazenda em Goiás, fui chamado num centro lá de espíritas e falaram, olha, você tem uma missão muito grande na vida. Eu falei, é mesmo? Que bom. Ele falou assim, e agora? Eu falei, ótimo, o que eu tenho que fazer? Me diga qual é a missão. Não, você vai ser chamado, você sabe o que é. Eu pensava que era um Criança Esperança que eu estava planejando fazer. Falei, vou fazer um Criança Esperança lindo esse ano. Eu dirigi alguns daqueles grandes eventos do Criança Esperança. Vou fazer um Criança Esperança todo com poesia e tal. Achava que era isso. Cheguei na Globo, voltando de férias de Goiás. Tinha estourado essa bomba na novela das 7, tanto que a viagem não era para ser, não seria uma novela das 7, seria uma novela das 9. Incrível, porque até hoje a gente lembra eu ia dizer o remake, mas não, a reprise dá pico de 20 pontos de audiência. Tem uma colega aqui, Letícia, que ela chega em casa e é sagrado, o marido dela tá me olhando ali, porque ela diz, sai Yuri. Eu quero ver a viagem. Eu acho que é isso, cara. Tem um carinho, não dá pra explicar isso na nossa profissão, né? Tem determinadas coisas que provocam uma catarse com o público que você esquece jamais aquela obra, aquela história, aquele personagem, porque te faz te dá um retorno, te faz bem, ou te esclarece, ou te inspira. Mas eu quero voltar na pergunta do PG, pra saber se quebrava o copo, se aparecia um gato. Na verdade, aí quando começou isso, quando eu introduzi Allan Kardec, Nosso Lar, que é baseado, a viagem é baseada num dos livros de Allan Kardec. Quando eu comecei a entrar no kardecismo e já estava com a novela implantada, eu me reuni os atores e falei, nós vamos tocar agora num ponto mais delicado. A gente vai falar de uma doutrina, depende do que vocês sejam, ou que acreditem ou não. Nós somos atores, nós somos intérpretes desse assunto. Então eu preciso de uma integração absoluta de vocês e distribuir leitura para eles. Eu sou um diretor antigo, eu faço os atores lerem, eu leio, eu faço leitura, eu sou o diretor daquele que traz o teatro para a televisão, para o cinema. E aí começaram a ler. Fagundes é um parceiro espetacular, porque ele lê um livro por dia, né? Apesar de ser agnóstico, ele leu tudo sobre espiritualidade. Foi um grande parceiro meu. E alguns mais sensíveis começaram a ficar muito influenciados por isso. Aqui eu me lembro de Cristiane, teve influências assim, que ela começou a sentir presenças, emoções, e a Lucinha Lins também me contou uma vez, a gente até fez uma oração para atenuar um pouco o medo, enfim, e foi muito bom. Eu trabalhei até nesse sentido, para apaziguar meu elenco, estar contando uma história. Isso é normal com um diretor. Se eu estou contando uma história de terror, amanhã eu estou contando uma história muito trágica, é delicado você envolver a emocionalidade do seu elenco inteiro em torno daquele tema, principalmente se ele não está informado disso, né? Claro. Eu meio que informei e tratei, fiz uma terapia espiritual com meus atores para eles entenderem o que nós estávamos falando e da responsabilidade enorme que nós tínhamos ao falar isso. E alguns sentiram alguns sintomas. E essa ideia do Guilherme estava aparecendo ali na live, eu pedi para botar a imagem, porque até hoje os memes são ele aqui do ladinho, né, de preto. O Guilherme Fontes, que era o Alexandre, né? E ali, ó, tá lá desculpa, na live a gente tá vendo a imagem dele de preto e do lado, lá, ó, né? Falando pro Maurício Matar. Porque a gente sente o Guilherme Fontes às vezes dizendo, né? Não, como esse chocolatinho, né? A gente lá tentando fazer o regime. Era importante, porque a gente não trair que tá tirar o dogma, entendeu? A gente trabalhou com humor, trabalhou como se fosse uma pessoa aqui do seu lado. Então isso tinha muita influência no decorrer da história. O Guilherme Fontes, eu tratei, eu montei ele, se você ver, como volta lá na minha imagem. Inspiração era Laranja Mecânica, tava bombando naquela época. Faz sentido mesmo. E eu todo de preto, descolori o cabelo dele, isso. Ele já era louro, mas ele nunca foi um louro assim tão retinto. Mas ele descoloriu o cabelo, trabalhava com preto o tempo inteiro, que é uma roupa que não se sujava, que não mudava. Trabalhava com couro, com elementos que tinham alguma ressonância assim do passado.
personagem que trazia um pouco na roupa o antepassado. E ficou lindo, né? Ficou uma figura linda. Não, e esteticamente, o contraste, né? Ficou lindo. Uma coisa que eu queria te perguntar, assim, eu acho o Guilherme Fontes, faz tempo que eu não vejo o Guilherme Fontes na televisão, até no cinema também. Eu me lembro que eu achava ele um grande ator, eu achava ele muito bom. E eu queria te perguntar, tu que tem muita experiência com isso, o que separa, na tua avaliação, Wolf, um ator bom de um ator genial? Certo. Olha, tem alguma coisa, que é alguma catarse que ele provoca, que o ator, às vezes, ele extrapola o ser humano, vamos dizer, ou a pessoa normal. A pessoa normal, você pode ser um homem agradável, você pode ser um homem inteligente, sedutor, bonito, agradável, culto. Agora, tem alguma coisa que me faz não esquecer você jamais. Tem alguma coisa que me faz que não é desejar você, mas você é um elemento que entrou dentro da minha imaginação e que não sai dela. Alguns atores têm esse turning point, essa virada. Entendi. Que você não esquece mais deles. No cinema é muito, porque o cinema é muito mais concentrado do que a televisão. E no teatro também. E isso não se ensina, eu acho, né? Não se ensina, meio talento, isso você meio apura. dom, né? Dá pra apurar. Na minha escola eu tenho disso desde o vestibular, que entra muita gente na minha escola de atores, e eu já sinto esse garoto, essa menina tem alguma coisa. Eu senti isso lá no passado, no Barriga de Aluguel, quando a minha aluna, fiz com 2 alunas. As minhas 2 alunas eram Cláudia Abreu e Cássia Kiss. Elas estudaram comigo lá no início, antes da escola existir. A escola já tem 20 e tantos anos. Enfim, e a Cacau tinha 16, 17, ela era menor de idade, 17, 18 anos, e ela tinha ela era uma personalidade que você não via, ela entrava no lugar, ela não chamava atenção. A Cláudia Abreu. Ela é baixinha, né? E ela não tem aquele aplomb da atriz de uma Suzana Vieira que entra no lugar e ressoa o prédio. Ela não, ela ressoa quando você fecha em close. Quando você fecha em close, ali dentro daquele olho, daquela respiração, tem uma alma, um sentimento, ela transparecia tudo que eu precisava e que o mundo precisava ver naquela personagem. Isso é um carisma especial. A Cássia é do outro formato que também é uma grande atriz, é um outro formato de carisma, um carisma de exposição, de força, quase trágica. A Cássia é uma atriz para as grandes tragédias, faria uma Fedra, uma Eletra, como ninguém. É uma personagem de Shakespeare, é uma personagem teatral. Eu juntei as duas e fiz Barriga de Aluguel, e ainda tive o risco de botar uma pessoa que nunca tinha pisado num set, que era o Vitor Fasano, que elas me ajudaram muito a introduzi-lo, porque ele não conhecia a profissão, mas tinha o tipo físico que a gente queria. Enfim, eu te digo que no processo de atuação, o diretor é esse feiticeiro mágico que pode e não aparece. É legal não aparecer, porque quem aparece são os meus pensamentos, são os meus intérpretes, são os atores. Eu já convivi com atores muito expressivos, muito especiais. Por dizer, são estrelas, talvez aí é esse tom que você me diz. Onde é que você atinge a eternidade? Quando você passa da sua naturalidade, da sua presença física momentânea e vira pensamento. Perfeito. E memória, ideia para sempre na cabeça de quem te viu. É quase uma entidade, assim. E tem um ou dois que tu incorporação, eu faço isso sem sentido religioso, mas é uma incorporação, né? E tem um ou dois, assim, que tu mencionaria. Tem muitos. Esses aqui... Então vamos fazer uma lista. Vou esquecer algum, vai ser terrível. Por isso que eu pedi um ou dois, porque se listar 10, daqui a pouco esquece. Eu vou citar, se tem essas duas de um projeto que a gente fez, que foi Barriga de Aluguel, se essas duas atrizes eu não teria contado aquela história, como sem Suzana Vieira, sem Zé Vilca, Zé Maier e Renata Sorra não teria contado A Senhora do Destino. Como sem o Fagundes não teria contado muita coisa que eu contei. Mas tem algum que tu olha assim, cara, esse ator ou essa atriz, isso aqui é inacreditável, fora de série. Eu tenho tantos que eu não posso eleger um, mas eu já falei uns 5 ou 6 e falaria mais. Entendi. Porque eu convivo com muita gente nova. Meu terceiro ato, meu primeiro ato foi ator, foi criador, estudante, fiz até medicina, estudei medicina, larguei a medicina para fazer teatro e tal. O segundo ato foi a Globo. Foi que eu quis transformar aquela empresa, ser um dos diretores, éramos 10 diretores de núcleo, a gente mexia na empresa inteira e fazia... Era um momento da Globo muito profícuo, muito revolucionário, muito diferente, que fez a grande Rede Globo. E o meu terceiro ato é que é a escola, que é quando eu montei as minhas escolas, eu passei a ser um professor, e é o que eu gosto de ser hoje. Aliás, o Wolf está aqui para isso, nós vamos falar em seguida sobre isso. Então, eu, ao ser professor, eu convivo com muita gente nova, que eu olho e falo, meu Deus, que
Que interessante. Vamos falar de Tatá, porque você... Tatá é uma. Tatá Werneck, com o talento, ela vem da MTV ali, do teatro, do improviso, né? Ela fez tablado, enfim, mas ela entrou na televisão comigo. O Wolf percebe e leva ela pra Amor à Vida. E ela é tão genial... Porém, diferente, né? Tipo assim, tu vai colocar uma coisa diferente no ar na televisão, o que vai te causar estranheza. E ela é tão genial que nessa novela, ela rouba, não sei se é a palavra, mas ela chama o núcleo dela com a Elizabeth Savala. Ela é a Valdirene, a filha da Elizabeth Savala. E também com o Félix do Matheus Solano, que aliás sentou-se nesta cadeira aí, esteve conosco para falar da peça, acho que era Irma Vap, e esse núcleo com aquela carrocinha de cachorro quente é inesquecível para mim. Foi um espetáculo. Deixa eu fazer um parênteses dentro da minha ignorância, Wolf. Não sei se tem essa impressão que a Tatá, ela me parece uma linhagem de atores que eu ia pegar como exemplo o Evandro Mesquita, eu acho meio parecido. Que ele é meio ele. Você está certíssimo. Né? Ele não é totalmente o personagem, ele é um pouco ele leva ele pro personagem. Todos os atores fazem isso em alguma medida, claro. Mas os atores têm uma personalidade muito forte, mas eles decupam essa personalidade para viverem outros. Né? Essa é a dimensão do ator. Quantos seres humanos você pode viver sendo esse cavalo que você é, sendo essa pessoa que você é? Enfim, a Tatá, ela tem essa característica dos atores jovens, onde tem a personalidade muito forte. Talvez até por isso que a nossa profissão tem confundido atores com personagens de realities ou personalidades da vida. É uma personalidade incrível, é uma apresentadora, é uma cantora, mas a atriz não poderia dizer que é uma atriz profunda, uma atriz vertical. A verticalidade do ator, ela depende do tamanho dos personagens que pode fazer, do número dos personagens. A Tatá, quando apareceu, e ela traz isso da nova geração, a nova geração é muito comunicativa e até tem um certo ritmo diferenciado do ritmo, vamos dizer, dramático do ator dramático. Ela teve de trabalhar esse recuo. Eu trabalhei com ela como professor, como diretor, e ela trazia também um tempo de agilidade mental e que muitos poucos atores tinham, que era a época. Então você não pode ficar muito retido no que você tem como conceito. A evolução da comunicação é tão forte que se você não acompanha, você envelhece. Você entendeu? Então a minha convivência com atores novos é essa. É sempre rejuvenescer e renovar e entender o processo de agora, de 2025, e como será em 35, e como será em outros veículos. Agora eu estou com esse veículo aqui, que é iPhone. Toda a minha comunicação está se restringindo a uma telinha. E qualquer um pode ser diretor, qualquer um pode ser apresentador, qualquer um pode criar uma história. Então olha que maravilha você botar na mão, na possibilidade, na cabeça de um profissional da arte dramática, que ele não tem mais limite como ator. Ele pode ampliar o limite dele e mostrar o que ele quer. Às vezes na sua casa, você está com o seu iPhone, mostra o seu vizinho ou uma tia diferente que você tem, você cria uma situação, uma cena, mostrando um pedaço do ser humano, e você passa a ser o quê? Um cineasta? Talvez, é o começo de um cineasta. A Tatá teve rejeição. Muita, porque ela trazia diferente. A da própria TV Globo. Eu não cito nomes porque, na verdade, não tem sentido. Mas um chefão da época, quando eu trouxe, rejeitou muito, porque ela estava fora do sistema. Não era culpa do chefão, era culpa do sistema, do não ter visto isso. Ela estava fora, mas essa pessoa fala mal, ela fala rápido demais. Como é que vai entender ela lá no Nordeste? Como é que vão entender ela não sei aonde? Eu falei, não se preocupa, que a comunicação dela faz parte dessa dinâmica da palavra, da oratória, faz parte do entendimento dela, senão não teríamos mímicos que não falam nada e todo mundo entende, né? Senão não teríamos o rádio, que você não vê a pessoa, mas você escuta e entende o que fala. Claro. Né? Então a arte tem essa amplitude. Entende que ela traz uma amplitude diferente para a época, e acredita em mim que eu vou fazê-la fazer sucesso. Perfeito. Ele está aqui, como disse o PG, vamos lembrar, né, vem a Porto Alegre para esse workshop intensivo de atuação para TV e cinema nos dias 1º, 2 e 3 de agosto no Teatro Zé Adão Barbosa. Então, é o que a gente fala, né? As inscrições já estão ali no limite. Então, corre. Essas inscrições estão abertas.